Olá, meu nome é André e eu vou falar aqui um pouco sobre a teoria da resposta ao item, apresentar o conceito e discutir um pouquinho as principais aplicações dessa teoria no contexto de avaliação de aprendizado especificamente, tá? Bom, vamos lá. Fazendo aqui um breve histórico, bem resumido, né? Lá no início do século XX, principalmente Spearman, mas outros teóricos também, começaram a desenvolver modelos para se estudar testes. Tá? Os primeiros indícios aí de estudos referentes à teoria que seria conhecida como teoria de testes vem de alguns trabalhos de psicometristas, ainda no século XIX, tá? Mas é só no século XX que é formulada a chamada então teoria clássica dos testes. Essa teoria, ela, como o nome sugere, né, o foco é no teste como um todo. Então, uma vez que você tem um teste, a aplicação de um teste para avaliar, seja qualquer forma de intangível, né? Pode pensar em soft skills, por exemplo, mas também em conhecimento, que é o que a gente está focado aqui. Habilidades em geral, dá para se medir várias coisas, né? A ideia era se estruturar uma teoria para se formular, né, para se definir bem, para se ter uma ferramenta matematicamente consolidada para você avaliar aprendizagem ou habilidades que são, em geral, considerados intangíveis, né? O problema da teoria clássica dos testes é que ela depende, de certa forma, ela engessa um pouco os resultados, né? Ela depende do teste que está em questão. Então, se você tem um teste com 10 itens ou 10 questões, né? E dependendo do público a que esse teste se refere, você não consegue, por exemplo, comparar os resultados de um teste aplicado a um público com os resultados de um segundo teste aplicado a um segundo público, tá? Então essa trava aí, né, tira um pouco a possibilidade de universalizar os resultados, o que era desejado pelos pesquisadores, né? As pessoas precisavam de um modelo que você pudesse atribuir pontuação, vamos dizer assim, né? Especificamente aqui no contexto de aprendizado, aplicar uma pontuação a um nível de proficiência, digamos, de uma pessoa em relação a um determinado assunto, mas que fosse uma escala universal, né? Uma escala que possa ser comparada em vários lugares diferentes, com vários testes diferentes, com públicos diferentes, né? Então essa era a principal limitação da teoria clássica dos testes. E aí, principalmente em 1950, né, mas um pouco antes já começam a surgir alguns outros estudos. Tem, por exemplo, uma teoria intermediária aí entre a teoria clássica dos testes e a TRI. Deixa eu ver, eu já deixei aqui meio que pronto. Tem um artigo aqui muito bom da Eutália Aparecida e do professor Dalton Francisco de Andrade, que é um especialista em TRI, né? Eu puxei aqui esse artigo e estava dando uma lida aqui sobre a história da TRI, né? Um breve resumo histórico. Ele fala dessa teoria intermediária que surgiu ali entre a teoria clássica dos testes e a TRI, que era uma medida estatística desenvolvida por Truston, chamada Lei dos Julgamentos Comparativos. Tá? Ele até destaca aqui, né, que essa lei dos julgamentos comparativos pode ser vista aí como o mais importante precursor probabilístico da teoria da resposta ao item, que é a TRI. Tá certo? Mas novos desenvolvimentos continuaram acontecendo, e a partir de 1950, mais especificamente entre 1950 e 1980, essa busca por invariância das medições, né, por uma escala universalizadora, vamos dizer assim, né, que vá nessa direção pelo menos, não que seja já
uma escala absoluta. A TRI, nós vamos ver aqui, ela não traz exatamente uma escala absoluta, mas ela vai nessa direção, né? Então surge aí a TRI, como o nome sugere, teoria da resposta ao item. O foco dela está no item e não mais no teste, né? O teste é composto de vários itens, mas aí o que vai ganhar importância então na TRI é o item. Como nós vamos ver aqui mais detalhadamente como isso funciona, tá? Cada item então vai ter as suas características que vão contribuir para a avaliação para o cálculo, né? Para o cálculo da proficiência de um respondente. Proficiência naquilo que o respondente está que o teste propõe examinar, né? Então, a TRI é uma formulação que alcança a invariância das medições, ou seja, resultados de diferentes pessoas a diferentes testes podem ser comparados, tá certo? Essa ideia da escala é uma escala única, né? Uma escala universalizante ou que vá nessa direção. Qual é o conceito da TRI? Bom, em primeiro lugar, a TRI é um ramo da teoria da medida, então é uma discussão, antes de tudo, matemática, né? Ela pode ser aplicada em testes psicométricos. Eu já disse aqui que os primeiros rumores da necessidade dessa teoria veio justamente daí. Também pode ser aplicada em questões econométricas e, por fim, pedagógicas, que é o que a gente está mais concentrado aqui, né? Avaliação de aprendizagem. A teoria ela foca no item. Então, cada item vai precisar ser examinado. Cada item é cada questão, né? Uma prova de 10 questões, então temos ali 10 itens. E cada item vão ter os seus... um conjunto de parâmetros que precisarão ser calibrados, né? Vai ter uma modelagem matemática para isso. Então, com as respostas ali, com a matriz de respostas dos participantes daquele teste, você vai juntar esses dados e montar os parâmetros de cada item, né? Então, cada item vai ter os seus parâmetros calibrados individualmente. Quer dizer, os resultados de cada parâmetro são individuais, o processo de calibração não, né? O processo de calibração envolve o conjunto todo, mas isso traz uma escala quase absoluta, igual eu coloco ali, né? Nós vamos ver que não é exatamente absoluta, mas ela vai muito nessa direção. E aí você consegue então estabelecer ali uma análise de proficiência muito mais avançada, né? A ideia é a construção de uma régua de proficiência, uma régua precisa de proficiência, né? E por falar em precisão, vamos fazer aqui uma comparação então entre medida grosseira e medida precisa. Aí a gente tem, por exemplo, medida de distância. Quando uma medida é grosseira, a gente pode pensar, por exemplo, numa medida em palmos. Então você vai medir um determinado objeto, você vai lá e mede em palmos, se você não tem uma outra ferramenta na hora. Fala, ó, eu medi lá e deu 8 palmos, tá? Alguma coisa que você precisou medir. Mas só que isso não tem muita precisão, porque o palmo varia de pessoa para pessoa, né? Tem uma média ali, para medidas grosseiras tá bom, tá de bom tamanho. Mas não vai ser uma forma de medir muito recomendável quando você precisa de dados mais precisos, né? E aí, em contrapartida ao palmo, você tem as medidas precisas. E aí, a gente usa, por exemplo, a escala métrica, tá certo? A escala métrica, ela é padronizada. Se você mediu um objeto aqui e chegou à conclusão que aquele objeto tem 22 centímetros e meio, então isso fica muito bem caracterizado, porque outra pessoa, basta você passar essa informação, né? A medida é 22,5 centímetros, que onde ela estiver conhecendo o sistema métrico, né, tendo acesso a instrumentos que também, uma régua em centimetrada, ela vai saber exatamente qual é aquela medida que você está se referindo, tá certo? Com muito mais precisão do que se você falasse a medida em palmos. Até porque o palmo de cada um varia, embora não tanto, mas varia, né?
Já os centímetros são centímetros com muito mais precisão em qualquer parte. No contexto do teste de conhecimento, a TRI ela faz o papel da medida precisa, tá certo? Então, na medida grosseira, veja aí o que está colocado aí, o exame pontuado por número de acertos. Essa aí seria a medida grosseira num teste de conhecimentos. A pessoa faz lá uma prova com 20 questões e você pontua quantas ela acertou e quantas ela errou. Tá? A pessoa fez a prova de 20 questões e acertou 10. Então, ela está 50%, acertou metade, né? Só que cada professor tem a sua dosagem na elaboração das questões, tá certo? Então, um aluno fez uma prova, acertou metade dos itens presentes na prova, ao passo que um outro aluno de um outro professor fez uma outra prova e acertou também metade. Não dá para dizer que esses dois alunos têm a mesma proficiência naquele assunto, porque vai depender de como essas provas foram elaboradas, qual é o nível de dificuldade, o que está sendo cobrado em cada prova e assim por diante. Então, essa é a medida grosseira na questão de teste de conhecimento. Já a medida precisa é a TRI. Por quê? Porque se os professores elaboraram provas diferentes, ainda assim, quando for feita a calibração dos itens, se os itens de uma prova são mais difíceis, o nível de dificuldade vai ser considerado na hora de se calcular a proficiência de cada aluno. Então, um item muito difícil, ele eleva o nível da prova e isso é considerado, né? Diferente da medida grosseira ali, que é só contar o número de acertos. Agora, as características de cada item também estarão sendo consideradas aí na avaliação. Bom, fazendo aqui um breve resumo do modelo que a TRI segue, a ideia é a seguinte: imagina ali que você tenha... A ideia é colocar o nível de habilidade ou o nível de conhecimento de um respondente, das pessoas que estão participando, como uma escala numerada, tá? Eu vou tirar aqui a minha imagem para aparecer corretamente ali deixa eu ver onde que eu faço isso. Acredito que seja aqui, né? Tá. Mais fácil. Eu mudo para cá. Então, veja ali, a gente estabelece aqui uma escala de habilidades, né? Essa escala não é absoluta, é uma escala arbitrária a princípio. Então, a partir daí, o nível de dificuldade de cada item também vai ter que ser aferido, né? A princípio a gente não sabe, o professor elabora um item, o autor de um item lá elabora, digamos que é uma prova de matemática para terceiro ano do ensino médio, né? A pessoa elabora um item lá, dentro da matriz de habilidades que se espera daquela série, e a princípio não se sabe se aquele item, pode-se até ter uma intuição, né? Mas você não sabe a rigor se aquele item é fácil, médio ou difícil. Ou não sabe o quanto é fácil, o quanto é médio, o quanto é difícil em comparação com outros. Tá? A TRI vai calcular isso, né? Pela TRI isso vai ser possível saber. Mas isso então é um valor intangível, é isso que é chamado então de valor intangível, porque é um valor que a gente não tem como a priori saber. O item existe, ele tem uma propriedade implícita, inerente a ele, né? Mas que a gente só vai saber quando tiver um grupo de respondentes participando de um teste que contenha esse item e quando as análises forem feitas. Então vai ser possível aí, a gente obter o valor, o nível de dificuldade desse item. Mas digamos que um certo item, ainda que a gente não saiba, ainda que a gente não saiba o valor, ele tem um nível de dificuldade que ficou aqui caracterizado por essa marca aqui na escala, tá? Bom, qual vai ser a probabilidade de um respondente acertar esse item? Aí vai depender da capacidade desse respondente, da proficiência dele. Se a habilidade dele for maior do que a dificuldade exigida para responder o item, então ele provavelmente vai acertar esse item. Essa curva vermelha aqui mostra então
a escala de probabilidade, né? Tá vendo aqui uma escala verde, e o nível de probabilidade de acerto ou de erro dessa questão, tá? Aqui a curva ela mostra o nível de probabilidade de acertar essa questão, tá? Então, para quem tem habilidade acima do exigido para aquele nível, provavelmente vai acertar. Tá aqui, ó, no patamar máximo aqui, né? P igual a 100%. Agora, próximo dessa... Quem tem ali um nível de habilidade bastante próximo do nível de dificuldade dessa questão, lembrando que a habilidade, nível de habilidade e nível de dificuldade estão na mesma escala, ele vai ter uma probabilidade mediana, tá certo? E quem tem uma habilidade muito aquém, vai ter baixa probabilidade de acertar. E por que não vai a zero aqui, né? Por que a probabilidade não vem a zero aqui, mas fica aqui, forma-se aqui um platô com certo valor? Porque é o nível de probabilidade de acerto casual. Por exemplo, você está resolvendo um teste de 5 alternativas para cada questão, sempre tem a probabilidade de você acertar ao acaso, ao chute, né? Ou se você não faz a menor ideia, a pessoa está bem aquém da habilidade necessária para aquela questão, o nível de habilidade da pessoa está aqui, ó, no comecinho aqui da escala, precisaria ser bem maior o nível de habilidade para ele saber responder aquele item, mas ele vai lá e chuta. Você tem 5 alternativas, então você tem 20% de chance. Então, nesse caso aqui, esse gráfico, esse platô vai se formar em torno dos 20%. Se forem 4 alternativas, serão 25% de chance de acerto ao acaso, tá certo? E com isso a gente forma essa curva para cada item, tá certo? Curva de probabilidade de acerto para cada item. E cada item vai ter a sua curva, é chamada curva característica, né? Curva característica do item, CCI. Às vezes em alguns livros encontramos essa nomenclatura, tá certo? Então, cada item vai ser identificado pelos parâmetros que formam essa curva aqui, uma curva como essa, tá? Vai ter parâmetro mais fácil, item mais fácil, então essa subida aqui vai estar mais aqui no começo. Item mais difícil, então essa subida vai estar lá no final, tá certo? Olá, os itens eles vão ser classificados então por 3 parâmetros, né? O primeiro é o nível de discriminação, que a gente chama de parâmetro A. Ele avalia a precisão de cada questão em relação ao seu nível de dificuldade. Esse é um pouco mais subjetivo, mas eu vou mostrar num gráfico daqui a pouco qual é o impacto desse parâmetro. O segundo é o nível de dificuldade, que é chamado de parâmetro B. Ele avalia o quanto cada item demanda de habilidade do examinando. E o terceiro é o nível de casualidade, que é o parâmetro C. Tá? E avalia a probabilidade de uma questão ser acertada por mero chute, ou por casualidade, né? Agora vamos ver aqui. Começando aí pelo nível de casualidade. O nível de casualidade, que é o parâmetro C, ele define a probabilidade de chute de cada item. Vamos colocar aqui, ó, nesse gráfico nós temos 3 itens com diferentes níveis de casualidade. O que muda neles então? Veja, a subida da curva está no mesmo ponto, porque esses itens devem ter o mesmo nível de dificuldade. Então está aqui entre 500, né, o nível de dificuldade dos 3 itens, veja nessa escala aqui embaixo. A habilidade requerida para acertá-lo a partir de 500, a probabilidade de acerto ela chega a 100%, mas abaixo de 500 ela fica muito pequena e ela se resume só à probabilidade de acerto casual. Na questão, a probabilidade de acerto casual seria que são dados hipotéticos, né? 1/5, ou seja, tem uma alternativa certa para cada 5, um conjunto de 5 alternativas, uma é a correta. Essa é a Q1, aqui no gráfico é a rosa, né? A linha rosa. A questão 2, você tem uma certa para um conjunto de 4 alternativas, aquelas do tipo ABCD, né? E só tem uma certa, é a linha azul. E uma questão 3 ainda aqui, menos comum, mas de repente uma questão de verdadeiro ou falso apenas, né? Você tem uma resposta certa para cada 2 alternativas, 1 para 2, então você tem 50% de probabilidade de acerto casual, tá certo? Então esse é o primeiro parâmetro, nível de casualidade. O segundo parâmetro que define os itens é o nível de dificuldade, é o parâmetro B, tá? No parâmetro B, você tem então a definição do nível de dificuldade. Veja aqui, a gente colocou 4 questões hipotéticas aqui com diferentes níveis de dificuldade. Agora, todas elas com o mesmo nível de
casualidade, todas em 20% aqui por acaso, né? Mas vejam, a linha amarela, representando a questão 1, ela é bem mais fácil. Você precisa ter uma habilidade ali menor do que 100, né? Uma coisa parecida com 70, uma coisa assim, olha lá, 40, menos que isso, né? Tá aqui o valor, 40. Você já encontra a subida da curva. A segunda questão, você precisa ter uma habilidade 150, lá mais ou menos aqui na escala horizontal de habilidade requerida, lá pelo 150 se encontra a subida da curva. Já a terceira e a quarta questão são mais difíceis, né? A quarta mais difícil de todas, você precisa de 880 de habilidade para poder que a probabilidade de acerto realmente seja elevada, tá certo? Esses números da escala aqui, que eu estou colocando de 0 a 1000, são completamente aleatórios. Eles não vêm assim bonitinhos de 0 a 1000 quando você pega uma prova para primeira vez, um teste que nunca foi aplicado antes para calibrar itens de TRI. Aqui poderia ser uma escala de 0 a 3, tá? Passando por números decimais. Poderia ser uma escala de 5 a 8. De 20 a 42, né? Foi uma escala completamente arbitrária que depois vai ser equalizada. Eu vou mostrar aqui como é o procedimento dessa equalização. Aqui no caso seria já uma escala equalizada de 0 a 1000, né? E o parâmetro A, que é o primeiro dos parâmetros, o nível de discriminação é um pouco mais complexo, né? Ele define a precisão da dificuldade de cada item. A precisão com que o nível de dificuldade de cada item ele é descrito, né? Veja aqui, ó, 4 itens com diferentes níveis de discriminação, todos com o mesmo nível de dificuldade 500, né? Tá aqui entre 400 e 600, aqui que a curva sobe. Veja a curva amarela, né? A amarela, ela chega a ser segmentos de reta aqui, né? A subida dela é instantânea aqui, só no 500 ela sobe e já chega em 100% a probabilidade. Abaixo de 500 ela fica só na probabilidade de casual, de 20%. Essa questão A, ela tem um parâmetro de discriminação meio, um parâmetro muito alto, né? Esse parâmetro ele é indefinido, mas chegou aqui acima de 0,1, ele já é um valor alto, né? Aqui 0,5 praticamente ficou quadrada a forma aqui, né? Ou seja, quem está com, se o nível de dificuldade é 500, quem está em 498 provavelmente vai ter que chutar. E quem está em 502 certamente vai acertar. Chegou aqui, já está 100% de probabilidade. Não é tão realista, tá certo? Não tem como ser assim tão preciso o nível de discriminação de um item, tá? O mais realista são essas outras curvas, a cinza e essa aqui alaranjada, né? A curva cinza você tem um valor menor de nível de discriminação, 0,02, ou seja, significa que quando você parte de 400 até 600, isso se o nível de dificuldade for 500 da questão, né? Você tem aqui mais ou menos 100, 100 para mais e 100 para menos, você já começa a alterar aqui as probabilidades, você já começa a aumentar a sua probabilidade, né? E você tendo, se o nível de dificuldade da questão é 500, mesmo que você tenha 580, 550, ainda há uma chance de você errar, tá certo? E mesmo que você tenha 420, 430, a chance de você acertar já não é tão pequena quanto só aquela chance casual de chute, né? Então esses são os dados mais realistas. E quanto menor esse número, menor é a discriminação da questão, ao ponto de que aqui a questão 1, né, na linha azul, ela começa a ser já complicada também para análise, né? Porque as probabilidades ficam muito difusas. Então, quando esse parâmetro é muito pequeno, esse item tende a ser desconsiderado, tende a ser descartado, porque ele começa a comprometer a qualidade do exame, tá certo? Ele começa a dar pouca definição, né? Se a pessoa acertou, se errou, você não tem como saber bem qual é o nível da pessoa, se o nível da pessoa está realmente atrelado àquele nível de dificuldade que essa questão traduz, né? Ou seja, na verdade essa questão não consegue traduzir bem o nível de dificuldade, né? As probabilidades ficam quase iguais aqui em uma região muito grande da escala de habilidade requerida aqui, né? Não tem uma boa definição
do nível de dificuldade, tá certo? Então, questões com valor muito baixo de nível de discriminação normalmente são descartadas do exame. Até esse nível de discriminação ele é usado também para mostrar quando uma questão tem algum problema. Se, por exemplo, ela tiver um nível tão baixo que isso aqui fica quase uma reta horizontal aqui, então essa questão certamente tem algum problema, porque que as pessoas com habilidade muito alta e muito baixa estão errando e acertando mais ou menos na mesma proporção. Pode ser uma questão que tem uma ambiguidade na resposta, no seu enunciado, né? Nas alternativas. Talvez se você tiver uma questão de fato errada, com duas alternativas válidas ou com nenhuma alternativa válida, isso vai acontecer. Porque independente da fluência da pessoa no assunto, as pessoas vão errar ou acertar com mais ou menos a mesma proporção, né? Já que aquela questão não está fazendo sentido. Tá? Existe até a possibilidade desse número ser negativo e essa curva vir de cima para baixo. O que vai estar acontecendo aí? O que isso vai estar indicando? Que quanto mais inteligente a pessoa é, mais ela está errando essa questão. Quando que isso pode acontecer? Quando o gabarito está errado, tá certo? Às vezes a questão não tem um problema em si, a questão ela por si só é correta, mas o gabarito usado para fazer as correções foi errado. Digamos que a questão foi elaborada com a alternativa A sendo a correta, mas por algum erro, na hora da correção, no mecanismo de correção, foi passado que o correto dela é a alternativa C. Então vocês concordam que quanto mais inteligente forem os respondentes, mais eles terão assinalado a resposta A. Só que como o gabarito está errado, vai soar, né, na correção equivocada, que quanto mais inteligente eles foram, mais eles erraram, né? Isso vai gerar aqui uma curva invertida. Então isso é interessante como a teoria da resposta ao item ela ajuda até na preparação dos testes, né? Não é só no cálculo das notas, mas também na preparação dos testes. Porque se surgir um item com um nível de discriminação invertido, negativo, então provavelmente você tem um gabarito errado ali no meio. Bom, como se calcula? Como que faz para calcular as notas, esses parâmetros aí? Primeira coisa que tem que ser calculado são os parâmetros dos itens, que é a partir dele que vai se calcular as notas, né? Nós vemos que meio que uma coisa depende da outra, tá? O primeiro ingrediente de cálculo aqui é a probabilidade de acerto de um examinando um determinado item. Então, se está lá definidos os parâmetros A, B e C, veja, definidos, né? Então, quando a gente for falar do procedimento, o primeiro passo tem que ser como definir esses parâmetros, como calcular esses parâmetros para cada item, né? Então, a probabilidade de acerto vai ser uma função da habilidade H do aluno, calculada por essa fórmula aqui, tá? Então, aqui você tem a probabilidade de acerto casual e depois uma probabilidade extra aqui que vem da habilidade dele, né? Você tem aqui uma equação matemática que vai relacionar. E quem quiser mais detalhes sobre essa é uma das formas, né? Existem alguns modelos de TRI. Tenho voltando aqui naquele... eu mostrei para vocês um artigo, né? Mas aqui tem... Depois eu descrevo aí os links para esses materiais. Nós temos aqui também um livro muito importante, Teoria da Resposta ao Item, Conceitos e Aplicações, que também é do professor Dalton Francisco, tá? E que ele traz aqui, vou mostrar para vocês rapidamente aqui só o sumário aqui, o conteúdo, né? Olha lá, os modelos matemáticos envolvidos, então tem modelos para itens dicotômicos, para não dicotômicos, enfim, existe uma variedade aí. Aquela expressão que eu estou mostrando para vocês é um caso particular de muitas outras, né? Mas é a mais usada, tá certo? Formas de estimação aqui para única população. Então você tem vários vários métodos de estimação, né? Como você estimar tanto os parâmetros dos itens quanto a pontuação dos alunos. A questão da equalização que vai vir depois, né? Vamos falar um pouquinho sobre a equalização. Eu falei para vocês já que a escala natural que sai quando você começa a calcular TRI é uma escala arbitrária, mas que depois demanda uma equalização, né? Então, como fazer essa equalização? Tem vários pontos aqui. Aí depois tem estimação para duas ou mais populações, né? Escala de habilidade, recursos computacionais.
curiosidade aqui sobre os recursos computacionais, na área da pesquisa é muito comum se utilizar esse software Blog, o Blog MG, que é o mais atual, né? E eu deixei até aberto aqui para vocês verem. Deixa eu ver se ainda está aqui, não sei se eu fechei. Aqui, Blog. O Blog MG é da Scientific Software International, né? E onde que a gente coloca aqui o valor desse software é bastante interessante ver na loja, né? Só isso aqui, ó, 9.975 dólares, tá certo? 9.975 dólares para você adquirir o software, o pacote completo. Ele calcula a teoria da resposta ao item, tá aqui, ó, IRT em inglês, né, a sigla. Então veja como que isso... É claro que esse software tem outras formas de licença também, né? Tem licença para você usar, enfim, de outras maneiras, mas se você quiser adquirir o software para instalar na sua máquina e a partir dali não pagar mais por licença nenhuma, é simplesmente esse valor aqui, bem salgado, tá certo? Então, apesar de colocar aqui uma fórmula, né? Puxa, é só usar uma conta, mas veja aí que um software que calcula isso, quanto ele pode ser considerado importante, né? O pesquisador, mostrei lá no livro, eles têm capítulos dedicados só ao uso do software, né? E o preço do software também, bastante alto aí, né? Então você tem ali que você vai usar, vai calcular a probabilidade para a resposta, para uma determinada resposta de um aluno, dado que a habilidade desse aluno, né, a habilidade do aluno J, a resposta do item I seja correta, x igual a 1 significa que ele acertou, é dado por essa equação aí, tá? Onde que vai entrar aqui os parâmetros ABC, né, do item I. Então está aqui o AI, CI em 2 lugares e o BI, e a habilidade do aluno J, tá certo? Então o aluno J respondendo o item I, qual é a probabilidade dele acertar? É essa daí. Segundo ingrediente, distribuição de probabilidades do nível habilidade de um examinando, tá? O que acontece? Você vai ter que fazer agora para um aluno, você vai determinar qual é a habilidade desse aluno de um determinado respondente que, após fazer o teste com todos os itens que estão presentes ali, dele ter acertado e errado aquilo que ele acertou e aquilo que ele errou. Tá? O que você vai fazer? Você vai pegar as probabilidades de um dado participante acertar ou errar cada item e multiplicar essas probabilidades, fazer a produtória, tá certo? Então você vai ter a probabilidade de um respondente ter habilidade H, dado que a matriz de acertos e erros dele, dada a matriz de acertos e erros dele, tá? E aí o valor de H para aquele respondente vai ser calculado pela maximização de L. Esse é um dos métodos, né? Tem outro, é pelo valor esperado também, ou seja, o valor de maior probabilidade. Tem aqui uma ferramenta, eu fiz aqui uma planilha que ajuda a gente a visualizar isso que eu estou falando, tá? Olha lá, exemplo. O gráfico mostra a habilidade de um examinando de acordo com seus acertos e erros num teste de 4 questões. Então tá aqui, ó. Veja que você tem aqui as curvas de cada item. Você tem aqui, ó, questão 1, questão 2, 3 e 4 e aquele L que é a produtória das probabilidades, né? Que mostra na equação do slide anterior. Aqui você tem os parâmetros A, B e C, B, A e C aqui, né? Para cada um dos itens, item 1, item 2, item 3, item 4. Então você tem lá as curvas deles. Por que algumas curvas estão invertidas aqui? É porque tem resposta errada, tem gabarito errado? Não. É porque aqui é a probabilidade para aquele respondente. E quando o respondente erra uma questão, então a probabilidade que você conta é a probabilidade do erro. A probabilidade do cara errar. Se a probabilidade do cara acertar ela começa baixinha e depois quando passa pelo nível de dificuldade do item ela aumenta e vai a 100%, a probabilidade dele errar tem o perfil inverso. Quando é 100% vira 0, quando é 20% vira 80%, tá certo? É 1 menos
o valor da curva original. Então, nesse caso aqui, o cara errou os dois últimos itens, tá vendo? Aqui, ó, esses uns e zeros aqui na linha acerto. Ele acertou os dois primeiros itens e errou os dois últimos. Então, a probabilidade Q1 e Q2 é contada, ela vai ser computada positivamente, e a Q3 e Q4 negativamente, porque ele errou, tá certo? Agora eu faço o produto dessas probabilidades. Quando eu multiplico todos os valores dessas probabilidades nesse intervalo de 0 a 1000 aqui, eu obtenho essa linha tracejada. E aí, com essa linha tracejada, eu tenho o perfil de habilidade para aquele padrão de respostas que aquele aluno entregou, tá certo? Qual deve ser, então, a habilidade daquele aluno? Provavelmente a habilidade maior aqui, né? O ponto mais alto dessa curva de probabilidades. Ou o valor esperado da habilidade, tá certo? Já que você tem aqui uma distribuição de probabilidades em torno das habilidades, você calcula o valor médio, né? É como se você calculasse a área sobre essa curva e dividisse qual é a habilidade que divide essa área em dois, né? Então, um dos métodos é você achar o valor máximo aqui, né? Esse aqui seria o valor da moda, ou você dividir essa área sobre a curva tracejada em dois, destacando aí qual é a habilidade que divide isso em dois, esse é o valor da média, tá certo? Então tem vários métodos, né? Eu fiz aqui uma apresentaçãozinha dinâmica que dá pra gente mudar, é a mesma figura, né? Mas agora dá pra mim trocar aqui, ó, qual que ele acertou e qual que ele errou. Então eu coloco aqui, ó. Aqui, estou mudando aqui na coluna, na linha acertos, né? Se ele errar tudo, errou tudo, olha lá. A curva dele vai ficar completamente, todas as curvas vão ficar para baixo. O produto delas também vai dar um perfil descendente, né? Um perfil dessa linha tracejada aqui. E quando você calcular, seja pelo método da área ou pelo método da moda, a nota dele vai ser baixa, tá certo? Se for pelo método da moda, o ponto mais alto da curva tracejada, ele vai ter zero aqui, tá certo? Ele errou tudo, vai ter zero. E se ele acertar tudo? Vou colocar tudo 1 aqui. Tudo 1. Pronto, qual é o ponto mais alto? 1000. Tirou 1000. Agora, digamos que ele só errou a última. Olha lá, vai ter um ponto mais alto aqui entre 600 e 700, né? Aliás, entre 700 aqui mais ou menos. O ponto mais alto. E se ele errar as duas últimas? Tá? A nota dele ficou bem baixa, né? Ficou bem baixinha, ficou pequenininha. E se ele... aí vai depender, fala, puxa, por que a nota dele foi lá para baixo? Mas se você usar o ponto mais alto, vai para o zero, né? O critério da moda. É por isso que o critério da moda não é o ideal e não é o que é muito usado. É o da média. Então o critério da média, ele vai ter aqui, você imagina uma área sobre essa curva tracejada e divide em duas partes, em duas áreas iguais, né? Qual vai ser a pontuação que divide isso em duas áreas iguais? Vai estar aqui entre 200, mais ou menos, a pontuação dele, né? E se ele errar e só acertar a primeira, olha lá, né? A curva mudou de perfil. Se acertar só essas duas, agora você tem aqui esse ponto, aqui vai ser o ponto máximo. Se você dividir pela média, vai estar aqui entre 300 e pouco, 350 talvez, tá certo? Então com isso, dá pra gente visualizar aqui mais ou menos, e dá pra mudar também os parâmetros dos itens, né? Olha lá, o item 1, ele exige 500. Ele é esse azul aqui, né? Se eu mudar aqui para 300, olha lá, a linha dele mudou e o resultado mudou também, tá certo? Então dá para brincar aqui com a TRI, tá certo? Não dá para ter daqui o resultado, qual é a pontuação do aluno. E outra, você está assumindo que os parâmetros dos itens são conhecidos. 4 itens aqui, os parâmetros são conhecidos, você joga esses parâmetros nesse quadro das 4 questões, e agora aqui para cada conjunto de acertos e erros você avalia como é que a pontuação da pessoa, de uma estimativa visual, né, só para a gente ter uma ideia, acontece aí essa dinâmica. Tá? Mas como saber os valores dos parâmetros A, B e C de cada item? Aí começa então a parte osso do negócio, né? O parâmetro C é o mais simples. Ele é o nível de casualidade, e se você tiver lá um item que você tenha alternativas, 5 alternativas, por exemplo, tendo uma correta, então é 1/5, tá certo? É isso aí, ó, sendo N a quantidade total de alternativas do item, para você ter um item correto, tá certo? Se forem 4 alternativas, 1/4. Então, o nível de parâmetro de casualidade é mais simples. Embora
algumas calculadoras TRI deixem esse parâmetro em aberto e façam o ajuste dele pelo mesmo método que os parâmetros A e B serão feitos aqui. Tá? No caso dos parâmetros A e B, eles são determinados por um processo estatístico, e aí você precisa da matriz de respostas. Um grupo grande de respondentes, né? Não dá para aplicar TRI para 10 pessoas, os resultados não são grande coisa, né? Não informam muita coisa, vai ter lá um resultado, um número, mas não informa grande coisa, porque a calibração depende de um processo estatístico, está fundamentada no processo estatístico, tá certo? Então, para se validar uma estatística, é necessário uma amostra razoável, né? Alguns estudos falam que uma amostra razoável para TRI é a partir de 100 respondentes. Eu já fiz testes aqui, eu vou mostrar uma ferramenta que eu tenho de calculadora TRI, que até 40, 50 respondentes, os resultados são bastante robustos. Depois você pode aumentar a amostra e ver que eles não fogem muito do que foi calculado ali com até 40, uma amostra de 40 participações, né? De 40 respondentes. Bom, é necessário um número mínimo de respostas, é o que eu estou falando, né? Então esses parâmetros vêm dessa matriz de respostas. E aí segue um passo a passo que eu vou mostrar aqui. Primeiro passo, aplica-se o teste a um número mínimo de alunos. Aqui eu coloquei 200, que é o que também tem um estudo que fala em 200, né? Mas já se verificou que pode ser 100 até 50. Eu disse que com a ferramenta que eu tenho 40 já mostrou resultados até bastante robustos, né? Mas vamos supor uma situação idealizada, ele coloca ali, vamos deixar o nível alto, um mínimo de 200 alunos participando. O número relativo de acertos de cada item consistirá de um peso, e esse peso é provisório, do nível de dificuldade de cada item. Então é como se a gente fizesse uma primeira estimativa do nível de dificuldade de cada item, considerando quantos alunos acertaram e quantos erraram aquele item. Tá? O normal da teoria clássica de testes é você pegar a matriz de respostas, né? Você tem lá 10 itens e 50 alunos responderam. Então você pega para cada aluno e conta quantos ele acertou ou errou, né? Para cada aluno. Aqui a gente faz para cada item primeiro. Né? O item 1, a questão 1, quantos alunos acertaram? O item 2, quantos alunos acertaram? O item 3, como se a gente estivesse dando nota para cada item, ao invés de nota para cada aluno. Tá? E isso vai conferir um peso. É claro que quanto mais pessoas acertaram, então o nível de dificuldade é menor. Quanto mais pessoas erraram, o nível de dificuldade é maior. É como se a gente tivesse estabelecesse esse método para dar um chute inicial para o nível de dificuldade de cada item. Tá? É uma estimativa inicial. Chute não é legal, né? Não é uma escolha aleatória, já tem uma conta nisso, já tem um cálculo nisso, né? Já tem um fundo já tem uma base. Então a gente calcula a nota dos alunos provisoriamente com a média ponderada dos pesos, usando que o nível de dificuldade de cada item sejam aqueles pesos calculados, né? Então você usa a TRI com esses níveis de dificuldades aí, né? E usa um nível de discriminação razoável, 0.02, igual para todo mundo a princípio, tá certo? Depois disso, você vai ter então um primeiro cálculo para a nota dos alunos, tá? E aí a gente organiza essas notas em ordem crescente, tomando média de 10 em 10 alunos. Você coloca lá os alunos, agora organiza eles em ordem crescente, né? Aqueles que tiraram menor pontuações intermediárias até as maiores pontuações, e façam médias de grupos de 10 em 10. Por quê? Porque aí a gente vai montar um gráfico desse tipo. Tá? Então aqui, a pontuação provisória dos alunos, né? Veja que agora aqui sim está uma escala completamente aleatória, está indo de 0 a 3, né? Como eu disse para vocês, é assim. E essa escala vertical é a média entre as notas sequenciais crescentes. Então você pega os 10 piores alunos, calcula a média deles. A média deles dá 0.2. Os 10 melhores alunos, a média deles está dando 1 aqui, né? Nessa escala. Também é uma escala, é uma média ponderada pelos pesos lá que eu falei, né? E os alunos intermediários, como você construiu isso aqui em escala crescente, ele vai dar um perfil aqui que lembra aquela curva característica do item. E agora você vai ajustar
por aquela fórmula que define essa curva, quais são os parâmetros A e B e C. O C normalmente é fixo, né? Se for 20% aqui já vem fixo, 20%, mas você vai ajustar o A e o B para que ele melhor descreva essa curva. Tá? É método da máxima verossimilhança, né? Olha lá, para esse conjunto de dados aí, o melhor ajuste ficou com A igual a 0,18, B igual a 1,49, o nível de dificuldade, né? Tá aqui bem pertinho do 1,5, e o C 0,20, que é 20%, tá certo? Então, esse item está calibrado. Agora sim você volta e calibra de novo a nota dos alunos, não mais com aquele peso provisório, né, de nível de dificuldade provisório, mas com esse conjunto de valores aqui. Agora sim o item calibrado. E aí, uma vez calibrado todos os itens, faz isso para todos os itens, você calcula também uma nota semi-efetiva do aluno. Por que vai ser semi-efetivo eu vou dizer já. E aí você retorna ao procedimento de calibração e verifica se agora com essa nota semi-efetiva os parâmetros dos itens vão mudar. Porque lembra que essa daqui, a gente obteve esses parâmetros dos itens a partir das notas dos alunos. Mas as notas dos alunos ainda não estão definitivamente calculadas. Elas foram provisoriamente calculadas, né? Calculadas a partir de um peso para cada item. Agora você tem aqui os parâmetros dos itens. Então você volta, usa esses parâmetros dos itens, né? E vai recalcular as notas dos alunos. Para com essa recálculo de notas dos alunos, você recalibra os itens novamente. É um processo iterativo. E você pode repetir esse processo várias vezes até que haja convergência e que a nota dos alunos nem os parâmetros dos itens mudem mais, que eles começam a se ajustar em sintonia fina e não tenham mais nenhuma divergência, tá? De modo que quando você usar os parâmetros dos itens, você reproduz as notas. E quando você usar as notas, você reproduz os parâmetros dos itens novamente. Tá certo? Então, quando você encontrar essa convergência, isso é um ciclo, né? Na minha calculadora, esse ciclo só acontece 2 vezes, né? Eu consigo mostrar que com duas iterações a gente consegue convergir, legal, né? Não dá nenhum problema, mas essa convergência é necessária, né? Esse método iterativo. Então, entende? Você dá um chute inicial para o nível de dificuldade, e aí você calcula as notas dos alunos a partir daí. Essa nota ainda é provisória, porque o nível de dificuldade das questões não era definitivo. Com essa nota provisória, você calibra as questões para um nível de dificuldade agora um pouco melhor calibrado, né? Não é mais o chute inicial. Com essa nova calibração dos itens, você volta e recalcula as notas dos alunos, que era provisória, agora é calculada a partir dos itens de fato calibrados. Se você voltar com essa nova nota e calibrar os itens de novo, você vai ver que agora os itens manteve a calibração. Se não manteve, tem que repetir o processo, mas em geral na segunda iteração isso já acontece. Tá? Aí sim você tem notas e parâmetros autoconsistentes, tá certo? Autoconsistentes porque os parâmetros geram as notas e as notas reproduzem os parâmetros. Bom, depois disso, essa escala está numa base de habilidades, numa escala de habilidades que é a arbitrária, né? É usual colocar ela numa escala com média 500 e desvio padrão 100, né? Então, como a TRI produz uma escala arbitrária, a gente equaliza essa escala, fazendo com que a média dos respondentes corresponda a 500 pontos e o desvio padrão corresponda a 100, tá certo? O que a gente está fazendo é uma mudança de escala. Veja, aqui no gráfico aqui em cima, né, você vai ter aí a distribuição das notas dos respondentes, mais ou menos uma distribuição normal, né? E você vai ter uma média que dá lá num valor arbitrário, aqui nessa escala aqui, ó, tá lá no 3,5, digamos, né? Com um desvio padrão também, conforme o que saiu, né, dos seus cálculos. E aí com essa transformação linear aqui, né, essa equaçãozinha que está dada aqui embaixo, você consegue converter a média daquele valor aleatório para 500 e o desvio padrão para 100, tá certo? Então, a nota original subtraída do seu desvio, da sua média, dividida pelo desvio padrão, isso aqui é o Z-score, né?
em estatística, aí você multiplica por 100 e soma 500, então você só converteu média de desvio padrão para esse padrão, né, para esse sistema de equalização. Bom, os principais resultados da TRI, o que ela produz, né? Acertos não coerentes. Essa é uma das coisas mais comentadas sobre o uso da TRI, né? Que os acertos não coerentes ao desempenho contribuem pouco para a sua pontuação. O que isso significa? Isso é um resultado dos mais importantes e que sai automaticamente da TRI, né? A TRI já tem esse poder porque ela trabalha com probabilidade, é um modelo bayesiano, né, de estatística, então já é fruto do seu próprio modelo matemático. Você tem aqui uma escala de itens mais fáceis para os mais difíceis. O cara acertou, o cara aqui da esquerda, né? Essa figura eu tirei lá do site Brasil Escola, uma figura muito legal, muito esclarecedora. O cara acertou várias questões das mais fáceis, até errou uma aqui eventualmente, e errou as mais difíceis. Isso é coerência, né? Isso traz uma coerência maior entre acertos e erros. Ele errou as mais difíceis e acertou as mais fáceis. A nota dele, aqui no caso está remetendo ao Enem, o Enem usa TRI, né? 518. Já esse cara aqui, ele acertou algumas das mais difíceis, mas errou muitas questões consideradas fáceis. Por que ele tem nota menor, sendo que ele acertou questões difíceis? Porque não tem coerência, não mostra coerência. Quando você calcular a probabilidade de qual é a habilidade, o nível de habilidade mais provável para esse perfil de respostas aqui, o nível de probabilidade mais provável vai ser um nível baixo, tá certo? Porque questões fáceis ele errou e o acerto nas mais difíceis pode ser aquele acerto casual, tá certo? A probabilidade casual está presente ali e acontece que ela entra nessa conta, trazendo então essa possibilidade de distinguir respostas coerentes de respostas incoerentes. Bom, continuando aqui, quais são as principais aplicações da TRI? A TRI hoje ela é aplicada mundo afora nos principais testes, principalmente testes de grande de amplitude considerável, né? Que é uma abrangência de muitas pessoas. Aqui no Brasil, o Enem e as provas do SAEB, né? As provas de avaliação diagnóstica, SAEB, Prova Brasil, todos usam a TRI no cálculo da sua pontuação, das pontuações, tá certo? O TOEFL também, um importante exame de inglês, né? De proficiência em idioma, uso TRI. Esse SAT é o teste americano para ingresso em universidades, tá certo? Ele também usa TRI e para vocês verem então o larga abrangência aí do uso e como que isso é levado, é considerado, né? Então, bom, ali só está ressaltando que no Brasil os principais são o Enem e o SAEB. A questão de implementar alguns fatores que dificultam aí, né? A carência de uma amostra mínima, você implementar numa sala de aula, numa escola em particular, né? Fica meio restrito devido à questão dessa amostra mínima ser necessária, a complexidade dos cálculos e também a tradição no uso da teoria clássica, tá certo? Hoje, alunos e professores estão muito acostumados a falar quanto eu tirei, qual eu errei, por que eu tirei 9 e não 10, então eu errei uma. Né? Mas enfim, isso é questão só de tradição que pode ser superada. Existem algumas possibilidades de implementar a TRI, né? Num contexto escolar, um contexto mais simples. O SAEB faz isso, mas o SAEB faz de 2 em 2 anos. E aí, se você tiver uma calculadora que faça a TRI, seria possível você aplicar exames diagnósticos para uma escola, né? E aí vai envolver um conceito de ancoragem. A gente vai discutir mais para frente em outros vídeos, tá? Vou já resumir esse assunto nesse vídeo aqui. Algumas considerações finais. Tem essa imagem que eu tirei também do site da Moderna.
que ele dá aí um resumo importante aí sobre a TRI, né? Torna os resultados comparáveis, trabalha com níveis de dificuldade dos itens, mensura a coerência das respostas e classifica os alunos pelo conhecimento adquirido. Então, resumindo, a grande vantagem da TRI sobre a teoria clássica de testes está dada aí, né? É uma ferramenta de precisão e, deixa eu só afastar aqui, o ajuste da escala nos remete à média dos participantes. Isso tem uma implicação, né? Deixa eu só falar um pouquinho disso, a gente já encerra esse vídeo. Veja esse gráfico. Isso aí, esse gráfico tá nos informando a nota de um mesmo aluno em 13 testes similares. Então ele fez 13 testes para sondar uma mesma habilidade. 13 testes, não são 13 questões, são 13 testes, né? Cada teste com várias questões. E o que diz a linha azul e a linha laranja? A linha azul mostra que esse aluno participou de 13 testes, ele mais 99 pessoas, o total 100 pessoas. E na linha laranja, ele mais 9.999 pessoas, ao todo 10.000 pessoas. O que isso está dizendo? É que quando eu tenho uma amostra pequena, as flutuações na nota desse aluno são grandes. Quando eu tenho uma amostra grande, as flutuações na nota dele são pequenas, porque é um teste que envolve uma estatística, tá certo? Então aqui é uma simulação, né? Isso aqui não são dados reais, é simulação. E para dizer que a TR só faz sentido quando você tem uma representatividade expressiva, quando você tem uma amostra expressiva, né? Um único professor usar a TRI está formando uma escala na qual a pontuação 500 é a média dos seus alunos. Então, se ele tem 30 alunos, quem tirou 500 é o cara que está na média daquela turma. Mas em relação a outras turmas, em relação ao cenário nacional, ele não tem como comparar, tá certo? E aí, para fazer essa comparação, entra uma questão de equalização por ancoragem. Aí sim, você vai estar ancorando o resultado da sua turma a resultados obtidos por outras turmas, né? Então só é válido usar a TRI se não vai acontecer isso aqui, né? Esse aluno, ele é nota 400 ou ele é nota 900? Porque nenhum teste aqui deu o resultado dele 400, nem outro deu quase 900. Agora, quando você ancora, quando você faz ancoragem a um universo maior de participantes, então você fica bem mais delimitado aqui que a nota dele está entre 500, né? Não tem uma dispersão muito menor aqui dos resultados. Conclusão? Bom, quanto mais cara uma ferramenta, mais precisa ela é, né? Estou invertendo aqui a frase, mas o sentido continua sendo válido. Com a TRI, o preço está na implementação, né? Como implementar isso? É meio complicado numa escola. Nós temos uma ferramenta, a Loxi, né? A ferramenta da Loxi, ela é hoje de baixo custo e você consegue fazer as ancoragens necessárias. Eu vou falar mais disso nos próximos vídeos, tá? E a vantagem é a construção de uma régua que caminha para uma escala universalizada, né? Que é o que se pretende no final de contas, você saber comparar o resultado que você está tendo aqui com, de repente, alunos que estudam lá na Austrália, outros lá na Rússia ou em qualquer parte do mundo, tá certo? Você sabe que a sua pontuação não tem características particulares do professor, do teste, não, que é uma escala universalizada. Isso é o desejável, né? No próximo vídeo, então, eu vou falar sobre como equalizar a pontuação. Essa é uma parte muito importante, né? Para fazer, por exemplo, correspondência com o SAEB, falar, você aplicou a TRI nos seus alunos, o seu aluno X tem tantos pontos na escala do SAEB. Para ser na escala do SAEB, lembra que a escala da TRI ela é arbitrária, você tem uma equalização 500-100, mas ali é a média da sua turma. E agora, como colocar isso na régua do SAEB? Como jogar para... O seu 500 vale quanto na régua do SAEB, entende? Então eu vou falar disso no próximo vídeo. E como saber se uma calculadora é confiável também, né? De repente alguém pode vender uma calculadora, vocês viram uma aí que é $9.000, mais quase $10.000 o custo do aplicativo. Como saber se uma, de repente, que aparece aí gratuita, simples, será que ela é confiável também? Tem como tirar a prova? Tem, né? Esse é o legal e eu vou mostrar então nos próximos vídeos. Bom, é isso aí, só que algumas referências aí de textos que eu usei para elaborar
esse vídeo aqui. E é isso aí. Valeu então.